Olá, estamos começando mais uma edição do Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir: piloto da Ford é morto em teste e a justiça determina que a empresa indenize a família. Você vai ver também como é a homologação da demissão no sindicato. Explicar a situação para o funcionário e de como se procede os direitos trabalhistas dele. No quadro É Direito, você vai saber mais sobre a licença maternidade e a estabilidade no emprego com a juíza do trabalho, Janice Schneider. No estúdio, uma entrevista com o professor de Direito Processual do Trabalho, Fábio Macanhã. Tudo isso e muito mais agora aqui no Trabalho em Revista. Uma mudança importante na reforma trabalhista é a homologação da demissão do trabalhador que tem mais de um ano na empresa. Atualmente, ela é feita no sindicato da categoria, mas a partir de novembro isso não mais será obrigatório. Nessa matéria, a gente conta como funciona a homologação. Pagou para você também o 13º de 6 meses. Por que só? Luiz ficou atento às explicações. Afinal, naqueles papéis estão todos os seus direitos referentes a 1 ano e 3 meses de serviços prestados na empresa. Não tive nenhuma dúvida, está tudo certo. O representante da empresa também ficou satisfeito por ter dado tudo certo na homologação. Vem aqui para elaborar as verbas e assim como o homologador, ele vai explicar a situação ao funcionário e de como se procede os direitos trabalhistas dele. Com a dona Cleusa, o contrato de trabalho chegou ao fim porque ela se aposentou. Para receber a rescisão, ela também precisou comparecer ao sindicato junto com a representante da empresa onde trabalhava. Foi bom, né? Eles me pagaram direitinho, né? Foi tudo do jeito que eu achava que ia ser, né? Se tiver algum tipo de desconto, tem uns que tem convênios, né? Então nós analisamos todos esses itens, né, para poder estar inserindo a rescisão. A homologação feita pelo sindicato só é obrigatória em caso de contrato com mais 1 ano de trabalho. Aqui o homologador serve como um agente de fiscalização para verificar se as verbas rescisórias pagas pelo empregador ao empregado estão corretas. Hoje em dia, né, tem esse excesso de informação essa que pode ser boa ou ruim, dependendo de como chega no trabalhador, certo? Então é muito importante para o sindicato, para o trabalhador, até mesmo para a empresa, a gente detalhar isso, de saber não só que ele está recebendo um valor X, mas o porquê e como, né, chegou nesse valor. A gente está aqui para o quê? Verificar se está ocorrendo tudo certinho, se os direitos do trabalhador estão sendo cumprido, né? O ato de homologação para ver se realmente tem essa conferência toda minuciosa para ver se realmente está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, a gente volta, manda corrigir. O empregado não deve assinar nenhum documento sem que esteja acompanhado pelo seu sindicato, nem deve devolver quaisquer valores ao empregador após a homologação. O empregado ele tem que fazer a parte dele, que é chegar na hora, né, e falar, olha, me proporam isso, né, isso está certo, como que é isso, o que está acontecendo? E a partir dessa informação a gente toma alguma medida. Uma rescisão feita corretamente é um importante passo para evitar problemas futuros entre as partes. O ideal é que ele seja questionado aqui no sindicato, no ato da homologação, e que saia daqui com a rescisão em perfeitas condições. Eventuais diferenças de acordo com a vontade do trabalhador, da sua necessidade, pode sim se fazer uma ressalva para posterior um acerto, mas não é essa a nossa orientação. A nossa orientação é que saia daqui das nossas homologações tudo correto e perfeito para que não precise estar usando a justiça para pequenas coisas. E o pagamento da rescisão tem prazo para ser efetuado. Caso o empregado não cumpra esse prazo, está sujeito à multa. Se o trabalhador cumpriu o aviso, ele tem que ser pago no primeiro dia útil subsequente. E se o aviso prévio foi indenizado, ele tem que pagar até o 10º dia subsequente. Agora, se o trabalhador se recusar a comparecer para homologar a rescisão do contrato, o empregador deve depositar os valores em ação judicial na Justiça do Trabalho. A Ford e uma empresa prestadora de serviços contratada pela companhia foram condenadas pela Justiça do Trabalho a indenizar a família de um piloto de testes. Ele morreu após bater de frente com outro piloto
que entrou na contramão. Veja essa história no Direto de Brasília. A Ford e a empresa prestadora de serviço recorreram à Corte Trabalhista após o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas confirmar a decisão da primeira instância que condenou as empresas ao pagamento mensal de pensão à família do piloto. De acordo com a condenação, o valor correspondente a 2/3 do salário do trabalhador deveria ser pago até a data em que ele completaria 73 anos de idade. A montadora e a prestadora de serviço também foram condenadas a indenizar a viúva e os 2 filhos do piloto em R$ 750 mil por danos morais. A Justiça entendeu que as empresas não proporcionaram um ambiente de trabalho suficientemente seguro para evitar riscos de acidente. Segundo testemunhas ouvidas no processo, não havia nenhuma sinalização com a indicação do sentido obrigatório na pista onde ocorreu a colisão. O piloto morto em 2011 no pátio da montadora em Tatuí, São Paulo, estava no sentido correto quando bateu no veículo dirigido por um colega na contramão. No recurso, a Ford e a prestadora de serviço alegaram que não houve falhas na aplicação das normas de segurança e afirmaram que a batida teria resultado da conduta imprudente do colega do piloto. Mas o relator do processo, julgado na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Hugo Scheuermann, concluiu que houve sim responsabilidade das empresas. O voto dele foi acompanhado por unanimidade. Em relação ao valor da indenização, os ministros concluíram que a reparação de R$ 750 mil foi proporcional à gravidade e à consequência do acidente, à culpa e à capacidade financeira das empresas. Considerando a extensão, então, desse dano em relação à perda desse empregado, que é marido e pai desses 2 filhos, eu entendi que não há também como dar seguimento ao recurso de revista em relação a esse aspecto. Após a decisão da primeira turma, as empresas apresentaram recursos extraordinários para levar a discussão do processo ao Supremo Tribunal Federal. A dúvida no quadro É Direito desta semana é sobre as garantias de emprego após a licença maternidade. Convidamos a juíza Janice Schneider para responder a questão. Meu nome é Elga. Gostaria de saber qual é o prazo de estabilidade depois que a pessoa ganha o bebê. Elga, você nos perguntou quanto tempo de estabilidade uma gestante teria após a licença maternidade. Na verdade, a Constituição da República garante 5 meses após o parto. Você pode entrar de licença 1 mês, 2 meses antes do parto por alguma questão de saúde. Então não leve em consideração o tempo de licença maternidade, mas sim quanto tempo depois do parto. Então a Constituição garante 5 meses após o parto de garantia de estabilidade no emprego. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E um fazendeiro da cidade de Juara, no norte de Mato Grosso, foi condenado a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos. O motivo? Foram encontrados 6 homens vivendo em situação análoga à escravidão em sua fazenda. Veja essa e outras notícias no Giro da Semana. Um fazendeiro da cidade de Juara foi condenado a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos. Na fazenda, que fica a 150 quilômetros do município, foram encontrados 6 homens vivendo em situação análoga à escravidão. Os alojamentos onde os trabalhadores dormiam, no meio do mato, estavam em condições precárias. A condenação é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho a partir de irregularidades constatadas durante fiscalizações realizadas pela Superintendência Regional do Trabalho. A situação descrita se encaixa perfeitamente na definição de trabalho escravo, segundo a juíza da Vara do Trabalho de Juara, Elaine Queiroz. O valor de R$ 300 mil será revertido preferencialmente à entidade ou projetos a serem apontados pelo MPT da cidade. Uma representante comercial deverá pagar quase R$ 12 mil por mentira em um processo trabalhista. O valor da pena foi atribuído pelo juiz Isao Yamamura, da 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra.
Ao ajuizar a ação na justiça, a trabalhadora alegou que foi dispensada pelo frigorífico Excelência após 10 anos de trabalho e que não recebeu os direitos. Na contestação da Cooperfrente, confirmou-se que a representante comercial era uma de suas associadas. Além de negar a existência do vínculo de emprego e de condenar a vendedora por mentir, o juiz ainda rejeitou o pedido de justiça gratuita. A representante comercial deverá pagar ainda outros R$ 2.400 de custas processuais. Cabe recurso da decisão. A Justiça do Trabalho destinou mais de R$ 75 mil para a Polícia Militar de Pontes e Lacerda, município na região de fronteira com a Bolívia, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá. Os recursos foram empregados na compra de equipamentos que vão ajudar os policiais na fiscalização e blitz de trânsito e no monitoramento à distância dos garimpos da região. Os recursos repassados são oriundos de um acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa Alta Energia. E nosso assunto agora é Facebook. Confira os destaques dessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, o nosso Facebook está demais e traz inclusive situações no TRT de Mato Grosso que fazem a diferença. Olha só, partindo do princípio da conciliação, a juíza Claudirene Ribeiro, da Vara de Mirassol do Oeste, aqui do interior do estado, ao invés de aplicar a revelia, preferiu ligar para o empregador que não compareceu na audiência. A ligação resultou em conciliação entre as partes e permitiu um acordo sobre a desavença que fez com que o ex-empregado conseguisse reaver rapidamente sua carteira de trabalho pelo ex-patrão, sem um moroso e dispendioso processo que envolveria a caça do documento mediante atos de busca e apreensão. Muito interessante. Por isso, nós compartilhamos esta iniciativa aqui na nossa página. E os internautas gostaram. Foram mais de 410 reações até o momento e mais de 100 compartilhamentos. E foram tantos comentários. A Soraya Tedesco comentou com palmas e disse, por mais juízes assim. Pois é. E a nossa página, além de ensinar sobre direitos e deveres trabalhistas, também faz alguns alertas, como este post sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que foi no dia 27 de julho. Mas a gente precisa lembrar sempre. O que o post alerta é justamente sobre o vazio que fica quando ocorre um acidente de trabalho que muitas vezes pode levar à morte. Isso é sério, hein, gente? Por isso é importante sempre lembrar as normas de segurança para a sua função. Portanto, cuide-se bem. Então é isso. Por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre os direitos e deveres trabalhistas, é só ficar conectado com a gente através do Facebook e do Instagram. Zequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o professor de Direito Processual do Trabalho, Fábio Macanhã. O assunto é a reforma trabalhista e quais mudanças devem ocorrer no processo judicial. É um instante só. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro.
Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Quais as mudanças que a reforma trabalhista trouxe para quem tem um processo na Justiça do Trabalho ou quer entrar com um? Para explicar as novas regras, a gente recebe hoje o professor de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso, Fábio Macanhã. Professor, obrigada pela sua presença. Professor, essas regras passam a valer a partir de agora e passam a valer para quem vai entrar com um processo trabalhista ou para quem já está com um processo em andamento? Na verdade, a lei da reforma trabalhista, ela tem um aspecto que realmente precisa ser falado sobre o direito intertemporal que nós chamamos. Ela não traz nada específico sobre o direito intertemporal, mas a CLT, o artigo 769 da CLT, nos remete também à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, no seu artigo 15, também fala da aplicação subsidiária e supletiva nas regras processuais trabalhistas. Mas isso significa o quê? Vale ou não vale, professor? Então, o artigo 14 desta lei fala que não vai retroagir a lei, mas vai se aplicar imediatamente aos casos, inclusive em andamento. Então, a partir de novembro, ela será aplicada, inclusive, no aspecto processual, nos processos em andamento. Então, quem já está com um processo e que esse processo permaneça ativo em novembro, passa a valer as novas regras? Sim. Professor, a reforma trabalhista é um tema muito polêmico, está se falando muito sobre ela. E, de um lado, essas novas regras são apontadas como um empecilho para se entrar com a ação na Justiça do Trabalho, o acesso à Justiça Trabalhista, mas, de outro lado, ela é defendida como uma mudança que vai inibir o que se chama de indústria de ação trabalhista ou ações aventureiras. O senhor, que é professor da área e profissional que atua na Justiça do Trabalho, qual que é a sua avaliação? Na verdade, o acesso à justiça deve ser primado para todo o Estado que tem um regime democrático de direito. E a nossa Constituição prevê o amplo acesso à justiça, um acesso substancial, inclusive não meramente formal. A questão das custas do processo, na verdade, o acesso à justiça continua o cidadão tendo este acesso, mas de certa forma ela pode vir sim a impedir ou diminuir o acesso à justiça em razão das custas em alguns casos. Então, o senhor avalia que a gente pode ter uma redução mesmo de número de ações trabalhistas? Isso o tempo vai dizer, né? Mas o benefício da justiça gratuita, ele continua, só que agora de uma forma diferente. Então, o que vale hoje e como vai ser, só para o nosso telespectador entender. Hoje a pessoa que ela ganha até 2 salários mínimos ou que ela se declara impossibilitada de pagar essas custas, ela consegue o benefício da justiça gratuita. Como será? Esse teto muda, ele é baseado em 40% do teto da Previdência, que hoje é 5.500 e alguma coisa, que vai dar em torno de R$ 2.200. Quem ganha até esse limite, ou que declare e comprove, aí que está a diferença, ele vai ter que comprovar essa impossibilidade, aí ele poderá ser beneficiário de justiça gratuita. Então, essa prova de que ele não pode pagar seria baseada em quê? O que ele teria que apresentar, professor? A lei não fala, né? A lei não fala, seria uma justificativa, de repente que ele está desempregado, ou ele tem alguma outra situação, a lei não fala, e o dia a dia forense, a justiça, o Poder Judiciário irá avaliar, mas o importante é que os magistrados, o Poder Judiciário em geral, eles estão ali para atuar e para buscar o ideal de justiça. E ser imparcial não significa ser neutro. Então, logicamente, os juízes estarão olhando caso a caso
e estarão concedendo dentro desse ideal do princípio do devido processo legal ou devido acesso à justiça, não tenho dúvida disso. Outra mudança, professor, nessa questão processual na Justiça do Trabalho, com a reforma, é com relação ao arquivamento do processo, no caso, né, do trabalhador não comparecer na primeira audiência. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo como é que é hoje, né, quem nunca entrou com ação trabalhista, um trabalhador que falta hoje na primeira audiência, o que acontece e o que diz a nova lei? Atualmente, se ele faltar, não tem nenhuma punição a ele, se ele faltar uma vez, ele pode ingressar, inclusive, no dia seguinte com uma nova ação. Com a nova regra, ele vai ter que justificar, é ausência injustificável que fala, né? O porquê, ele terá um prazo, 15 dias, para poder justificar o porquê que ele faltou. Se ele não justificar, as custas processuais, que são 2%, 2% serão... sobre o valor que ele pediu. Isso. E tem um teto também, um limite, né? Ele terá que pagar isso ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, é realmente para impedir essa situação dos aventureiros, né? Porque isso acontece na prática, às vezes você vem na audiência e o cliente simplesmente não liga, não vem, movimenta todo o judiciário. Então tem esse aspecto aí. E a questão, professor, dos honorários de sucumbência. Queria que o senhor explicasse bem direitinho para a gente, para leigo como eu, o que é esse honorário de sucumbência, o que isso muda com relação ao que está em vigor hoje. Entendi. Os honorários de sucumbência, honorários é o pagamento do profissional, vamos assim dizer. Sucumbência é a parte vencida, né? Atualmente no Justiça do Trabalho não se tem a sucumbência por mera situação de ocorrer o processo. A partir deste momento, quando a lei entrar em vigor, haverá condenação de 5% a 15% de honorários sucumbenciais. Aquela parte que ele não ganhou na ação, ele terá que pagar de 15%, o juiz vai arbitrar isso, o mínimo 15% e o máximo de 15% de honorários sucumbenciais, que é em decorrência do processo. Então, além de pagar o seu advogado, ainda paga essa outra parte, é isso? Isso, tem os honorários contratados, que ele vai ter que rever com o seu advogado, como é que faria, porque é um independente do outro, e teria mais essa incumbência. Também com relação à perícia no processo trabalhista, mudou. Sim. O que mudou? E eu queria que você explicasse desde o comecinho, assim, o que é a perícia, sim, se ela é muito comum no processo trabalhista, sim, em que momento é que os peritos são chamados? Entendi. A perícia, na verdade, é uma prova pericial que se faz no processo para se apurar a existência ou não de situações, por exemplo, insalubridade ou periculosidade, né? O perito é um profissional, que ele é nomeado pelo juiz, para ele se apurar isso dentro do processo, na fase de instrução processual, que é a colheita de provas. A parte reclamante ou reclamado, que é o autor ou réu, fazem o pedido de perícia, muitas vezes. Quem requer a perícia é que teria essa obrigação de pagar. Porém, agora com a nova lei, ainda que beneficiário da justiça gratuita... Então, mesmo que o trabalhador comprove que ele não tem condição financeira de pagar o processo, ele ainda assim pagaria o perito? Se ele for vencido no seu pedido. O que acontece é que ele terá que pagar se ele tiver crédito nesse processo ou em outro processo. Como assim em outro processo? Por exemplo, que a lei não fala que se ele tiver condições de pagar nesse processo em que está ocorrendo a perícia, mas um outro processo, por exemplo, de natureza civil, que ele vai receber uma indenização lá. No caso, se ele tiver essa condição, por conta disso, especialmente, ele terá que pagar isso aí. Caso contrário, aí a União pagaria. E para a gente encerrar, professor, uma outra mudança e que os especialistas falam que vai impactar enormemente o judiciário trabalhista é a questão do processo da fase de execução. Sim. Hoje, quando sai a decisão, uma sentença, enfim, já automaticamente, né, dá-se continuidade à busca de bens para satisfazer essa decisão. Sim. E no caso agora, isso muda, é isso? Na verdade, sim. A execução de ofício, que nós chamamos, é aquela que é promovida independente do impulsionamento das partes dentro do processo. Essa execução de ofício na Justiça do Trabalho, ela ocorre hoje e ela continuará a ocorrer, porém, apenas quando o reclamante não estiver acompanhado de advogado. Exemplo do uso do ius postulandi, que hoje, na realidade, é bem pouco, quase nulo, ínfimo, né? A quantidade de justo. Então, isso vai proporcionar com que os advogados estudem mais
sobre a questão da execução trabalhista e vão tomar as medidas que a execução exige para satisfazer o crédito, como você falou, do reclamante. Então, na prática, a grande maioria dos processos vai ter que ter esse impulsionamento, esse pedido de abertura do processo de execução. Na verdade, todos os movimentos, todos os atos processuais da execução, seja pedido de penhora, busca de bens, enfim, todos os atos concernentes à execução, agora a execução de ofício não terá mais na Justiça do Trabalho, com aquela exceção que eu falei. Professor, e agora sim, para a gente encerrar, que nós estamos pouquinho tempo, na sua avaliação, um profissional com mais de 20 anos, atuando como advogado trabalhista, professor dessa área na Universidade Federal em Mato Grosso, qual que é a sua avaliação do todo nessa parte processual da reforma trabalhista? Está resolvido e a gente agora tem um norte? Se você pegar em termos de proporção de aspectos processuais e materiais da reforma, foi menor os aspectos processuais, em torno de 20 pontos talvez, né? E a reforma como um todo em torno de 100 pontos. Mas eu, olhando os dois planos, eu creio assim que a parte processual teve sim avanços, tem coisas que precisam ser ajustados, inclusive sobre a ótica do Poder Judiciário, inclusive questão de validade, de constitucionalidade, mas de certa forma teve vários aspectos que avançou na mesma linha do Código de Processo Civil e da Constituição. Agora, como eu falei, o tempo vai dizer, o Judiciário terá que se pronunciar em alguns itens e temos que aguardar agora para ver o resultado melhor disso. Professor Fábio Macanhã, professor de Direito Processual da UFMT, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou ainda no YouTube. Aproveite para ver as redes sociais do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.